Quando o cara me xinga, eu tenho o direito, né, jurídico de processar por uma calúnia, injúria e difamação. Ele me xingou, ele é deputado federal. O único local que eu posso processá-lo é no STF, ele tem foro privilegiado, que aliás era uma promessa de campanha acabar também com o foro privilegiado. É uma das ideias que eu dou no plebiscito. Vamos acabar com o foro privilegiado. Então foi uma notícia crime, não foi uma ação civil, não? A gente entrou com a queixa-crime contra ele no STF. Perfeito. Queria falar um pouco sobre as suas ideias sobre segurança pública. Você passou esse tempo lá na OEA, está cheio de ideias. Queria saber se você tem avaliado o surto de crimes contra o patrimônio aqui em São Paulo, que não é novidade de São Paulo, o Brasil inteiro passa por isso, mas em São Paulo, onde nós estamos nesse momento, isso tem sido visto com maior gravidade. Por que está acontecendo e qual que é a solução para isso? Recentemente teve um caso de um rapaz que foi assassinado, entregou o celular e levou tiros na cara. E isso causou comoção social. Aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo. O crime de latrocínio, ele não é, nas estatísticas, considerado homicídio. Ele é considerado um crime contra o patrimônio. Mas a pena é gravíssima, até maior do que o do homicídio. A pena é maior, mas não vai para o júri, por exemplo. Não vai para o júri. Muita gente fala, pô, é até bom que não vai para o júri, isso que não são dois processos. para você ir para o júri? Eu vejo da seguinte maneira, se você encarar na parte da burocracia e nas falhas do tribunal do júri, aí vão dizer, é ruim. Mas se você encarar como o povo decidindo, né, como é nos Estados Unidos, para mim é bem bom. Eu acho que quanto mais o povo decidir, melhor. Porque quem está levando na cabeça, quem está sendo sequestrado, quem está tendo que sair com o celular do Pix, é o povo, né? Então, quanto mais o povo puder decidir, para mim é melhor. Agora, o surto de crimes contra o patrimônio, você tem 96% dos furtos e roubos não são solucionados. É todo um sistema porco e podre, desde dessa parte de estrutura de polícia civil, né, as delegacias. Se você já usou delegacia, você sabe, um computador velho, escangalhado, um BO demora horas para ser feito. Até a própria desestrutura das delegacias. Provavelmente ninguém falou isso para você. Você sabe que estão sumindo as delegacias do estado de São Paulo. Estão diminuindo. E aí, fechando delegacias? Estão fechando delegacias. E aí acumula mais regionalmente. Então, se antes um policial, um PM, fazia a prisão e levava para a delegacia, agora ele tem que ir às vezes para outra cidade. E isso, enquanto ele está levando para outra cidade, ele não está fazendo patrulhamento, não está resolvendo o crime. Ninguém está falando disso. Como que se resolve? Primeiro, acabar com essas falhas de estrutura, porque tem muito dinheiro. O estado de São Paulo tem muito dinheiro. E não tem dinheiro para isso. Você tem R$1 bilhão que gasta com a TV Cultura. Pega esse dinheiro, pô. Por que tem que gastar se você tem uma emergência de segurança pública? Por exemplo, estou dando um exemplo. Para você resolver crime organizado, para mim, é essa inteligência financeira que eu comentei. Seca a gasolina, asfixia financeira do crime. Para resolver a criminalidade no granel, a corrupção, ela aumenta o crime no granel. Porque a corrupção, ela vai gerando criminalidade periférica. Nesse ponto você não respondeu, mas você concorda com o ministro Sérgio Moro. De fortalecer o COAF, então. Sem dúvida, tem que fortalecer o COAF, todas as estruturas institucionais para controlar, mas é fortalecer. Por quê? Vai enfraquecendo, você pega o CAD. O CAD tem um monte de monopólio no Brasil. Para que serve o CAD? Então é fortalecer e colocar pessoas ali que resolvam, né? Quem que o presidente Bolsonaro colocou no CAD? Presidência, superintendência. Uma pessoa ligada ao Ciro Nogueira e uma pessoa ligada ao Gilmar Mendes. Quem que o presidente Bolsonaro colocou na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é onde, se você tiver problema no Brasil, você vai ter que acessar lá para, né, para te salvar, né? Liberdade de expressão, essas coisas. Ele colocou um cara ligado ao Gilmar Mendes, que o Gilmar Mendes fez post, inclusive, elogiando o cara. Foi advogado da Gleisi Hoffmann. Então, esse, para mim, é o teatro das tesouras 2. Para resolver criminalidade no granel, você fortalece a polícia, dá o respaldo para o policial, que quem ele prender, ele não vai enxugar gelo. Se ele prender o cara não passa na porta giratória e sai. Prende o cara, faz a estrutura de inquérito policial, igual aos Estados Unidos, 3 folhas. Se possível, já julga o cara na audiência de custódia,
e o policial já vai estar livre para a próxima. Ele vai poder seguir com o trabalho dele. Utiliza a estratégia de 3 strikes dos Estados Unidos. O Rudy Giuliani, que era o prefeito de Nova York estava um caos. Muito crime. Pessoal, olha aí como é que era na década de 70 Nova York. O Rudy Giuliani fez o Tolerância Zero, são várias teorias do crime, né? O Gary Becker, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, ele falava, não, o criminoso ele tem sempre uma abordagem econômica, eu concordo com ele nesses termos de crime organizado, mas eu acho que existe um componente diabólico no bandido. Essa história de vítima social, isso não existe. O bandido, ele não vai deixar de cometer um crime pelo tamanho da pena, é pela certeza da impunidade. Então você tem que pegar o crime quando ele está pequeno. A teoria do 3 strikes, ou da janela quebrada, ou do Tolerância Zero, é você pegar o cara quando ele quebrou a vidraça, quando ele escarrou no chão, quando ele deu um soco na cara de alguém, quando ele furtou algo. Não esperar ele já ter abusado de várias pessoas, já ter matado... Aqui no Brasil, quando pega um cara na televisão, ele já matou 17 pessoas, quando vê a ficha corrida dele, parece um pergaminho. O caso que você mencionou do rapaz que matou o outro aqui em São Paulo há poucas semanas foi isso. Ele já tinha passagem pela polícia, já tinha sido... Todos têm um monte de passagem. Por quê? É esse bom mocismo. Não, ele é uma vítima da sociedade, deixa pra lá, não tem problema. Tem problema. Quem viaja para fora do Brasil, eu morei lá fora. Se você assistir qualquer cara de vlogger de internet que mora no Japão, eu assisto. Cara que mora no Japão, Portugal, Estados Unidos, todo mundo fala, eu queria voltar para o Brasil, mas é muito inseguro. Aqui você vê nas paredes fio elétrico, ouriço e câmera de casa, casa de classe média. Quer dizer, é um presídio ali. Os brasileiros vivem num presídio. Você andar nos Estados Unidos com o celular, achar que alguém vai te roubar, isso não existe. Eu estava aqui na Paulista e me tocaram o celular, eu não atendo o celular, porque eu sei que vai passar alguém e vai me roubar. Isso tem que acabar, cara. E fala assim, mas é impossível. Não é impossível. É igual falar, é impossível acabar com a inflação. Só um detalhe, você falou que a gente vive em presídio, e isso faz sentido, né? Condomínios fechados, ruas fechadas, mas veio uma proposta sua que parece incongruente, eu até não entendi muito bem a sua proposta em relação a isso. Bairros fechados, cidades fechadas para combater o crime. Boa. Isso não me soou bem, não, vou ser sincero. Eu não falei bairros fechados, fechar o pessoal, esse é o ponto, né? Você põe na internet, os caras, você é ditador. A nossa proposta é fazer... Por que só rico pode ter condomínio, morar em condomínio fechado, ter a segurança? Por que só rico pode morar? Sabe o que é um bolsão? É um conjunto residencial. Eles fecham e para você entrar, você se identifica só. Muda toda a segurança lá dentro. A proposta é, quem quiser, pode ver nos vídeos, quem quiser, pega um bairro. O bairro quer fechar a partir das 10 da noite. Para entrar no bairro, se identifica na guarita. E até às 5 da manhã, se identifica na guarita. O que vai acontecer? Naquela micro-região, vai estar seguro. E vai liberar os policiais para não ter que ficar patrulhando lá dentro. Então você libera a polícia e faz a segurança interna. Aí você gera, pode ser uma cidade, eu estava agora em Arthur Nogueira, então são 3 ruas que a cidade tem. Você fecha essas 3 ruas, bota a guarita lá. Você não está fechando o que é um feudo. A cidade decide. Se a cidade não quiser, pode ficar aberta, não tem problema. Mas se a cidade decidir, dá a oportunidade da cidade de fechar, aí falar, mas a cidade não tem dinheiro para colocar alguém na guarita. Porque hoje você já tem o CONSEG, que é o Conselho de Segurança. Os moradores se juntam lá, põem um dinheirinho, faz uma vaquinha e põe um segurança ali andando. Por que não coloca numa guarita com o apoio do Estado? O Estado vai lá e ajuda a fechar aquela região. Quando fecha, para entrada e saída a partir das 10 da noite, já não vai mais ter pancadão, não vai ter narcotráfico ali de noite. Isso vai limpando a região. Se é um bairro, ou uma cidade, ou uma vila, ou seja lá o quê, que fala assim, não, aqui a gente quer maconha, aqui a gente quer pancadão, é uma decisão deles. A maioria decide. O que a gente quer é oportunidade, não é só Alphaville para o rico. O pobre e o classe média poderem também ter o seu bairro ali fechado com segurança e com o apoio do Estado ou da cidade. É isso que a gente está propondo. Não sei se eu me fiz claro. Agora sim, agora ficou mais claro. Eu vi também um outro vídeo seu, esse sim, eu achei interessante pela abordagem que eu ainda não tinha visto em conjunto. Você faz um contraponto ao senso comum de que o brasileiro não sabe votar e coloca parte da responsabilidade no quociente eleitoral.
o número que me impressionou muito é de que 27 apenas deputados foram votados, foram eleitos por seu próprio voto. Os demais foram puxados pelo quociente eleitoral. Queria que você explicasse para o público o que é esse quociente eleitoral, que pouca gente sabe disso, como é que funciona na prática, e se não é vantagem manter de algum modo esse quociente, ainda que com alguma reforma, porque o fundamento dele, me parece, é privilegiar as ideias, os programas e não apenas os voos solo dos candidatos. Bruno, você está me acompanhando, hein, cara? Eu faço uma pesquisa para que... Esse é mais um binguinho do Centrão. O bingo do Centrão o povo não sabe votar. Mas isso é antigo, né? Essa regra é antiga da Constituição. Mas o Centrão fala o seguinte, tem que governar com o Centrão, porque o povo não sabe votar e botou o Centrão lá. Então o presidente tem que governar porque são representantes do povo. Entendi. Aí eu botei, o povo não sabe votar, é mentira. E aí eu fiz esse vídeo, deu 110 mil views esse vídeo. Falando do quociente eleitoral. Eu falei, 27 apenas foram com os próprios votos. Explica para quem não conhece o que é o quociente. Quem não conhece o seguinte, quociente eleitoral é uma fórmula que, dependendo do número de votos, o deputado eleito puxa pessoas junto com ele. Então, a cada 300 mil votos feitos para deputado federal, aqui em São Paulo, por exemplo, você puxa um deputado junto com você. Porque computa para o partido, para a coligação, Para o partido hoje. E aí você pega um deputado com 1,5 milhão de votos, vai ele, né, e mais 4. O Tiririca foi eleito lá com milhões de votos, ele puxou um monte com ele. Quem votou no Tiririca para fazer auê e fazer risadinha e piadinha... Deu carona para... Colocou uma carona. E aí você tem aí o Teatro das Tesouras 2. O PL, não, a gente vai votar só nos candidatos que o presidente mandar no PL. Não, quando você votar no candidato do PL que o presidente está falando, você vai estar puxando um monte de cara, que a legenda do Valdemar vai escolher ali, o Valdemar ele vai colocar os caras na legenda embaixo para serem puxados, que interessa a ele. E vai puxar um monte de cara que você... E ali na frente, depois da eleição, vai vir um monte de cara que você está votando... Você não você, Bruno. Quem tá votando nos caras do PL, por exemplo, ou do PP, ou dos caras do Centrão, está puxando um monte desses caras, ali na frente vão aparecer no Congresso, e de novo vai ter a ladainha, né, a cantilena de que o povo não sabe votar. Não, pega os votos das pessoas e deixa isso refletir. Eu sugeri, outra coisa que eu sugeri no plebiscito. Teve um referendo, na verdade, na Itália. Na Itália foi um referendo. Aqui no Brasil, o referendo não é respeitado. Foi um referendo das armas, mas plebiscito posterior, sim. Né? Na Itália falaram o seguinte, vamos diminuir o número de deputados e senadores? Os italianos disseram sim. Eles diminuíram em 1/3, Bruno. 1/3. Por que não fazer isso aqui no Brasil? Diminui em 1/3 o número desses caras, deputados e senadores. E Senado? Você pega um estado como São Paulo, 46 milhões de habitantes, estado de São Paulo. Ele tem 3 senadores. Aí pega lá o Amapá. Um senador é eleito lá com, 70 mil votos, 100 mil votos. Tem 3 senadores. Qual é a justiça? Qual é a democracia que existe nisso? Então, refletir, primeiro, tem que refletir a população. Você tem que ter... Aí fala, não, mas São Paulo tem 70 deputados e o estado menor ele tem 9. Mas São Paulo, para ele ter refletido mesmo a proporção, ele tinha que ter 300 deputados. Porque um votante no estado pequeno, ele representa 46 votantes. Sim, mesmo para a Câmara, que é proporcional, não é exato, né? Exatamente. Então tem muita coisa errada. E eu sugeri, vamos diminuir o número de deputados, vamos fazer refletir o voto, acabar com o quociente eleitoral. Vamos acabar com isso daí. E aí quando você olha na internet, esse é o legal, né, da internet. Quando eu estou olhando ali, eu estou fazendo um vídeo desse por dia. Um por dia. Você pode olhar no meu Instagram, no meu Twitter, o pessoal fala, faça propostas. Eu faço, uma por dia. Quem faz isso? Resgatando tudo aquilo lá que a gente tinha, além daquilo ali de 2018, maioridade penal, saidinha, o que você imaginar. E falando de coisas novas, tipo essa aí do inquérito policial, ciclo completo de polícia, reformulação do sistema,